Bom dia, meus amigos, muito bom dia. Mais um dia se inicia, mais uma semana vai terminando. Hoje é dia 11 de abril de 2025 e estamos iniciando a nossa conversa fraterna. É 11 de abril mesmo? Dia 12, dia 13, isso mesmo, não. Hoje é dia 11 de abril de 2025. Vamos iniciar a nossa conversa fraterna. E a leitura de hoje é do capítulo 65, penúltimo capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, da psicografia de Chico Xavier por Emmanuel. É o capítulo 65, penúltimo. Bom dia, Verônica. Bom dia, Regina, querida. Bom dia a todas. Sejam muito bem-vindas. Vamos à leitura, então, do capítulo 65. Esse capítulo tem como título Defesa. A mensagem é de Jesus, registrada no Evangelho, versão Marcos, capítulo 13 e versículo 11. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for confiado naquela hora. Isso falai, porque não sois vós os que falais, e sim o Espírito Santo. Olha só. Quando conduzido, olha só, quem fala por nós muitas vezes é o Espírito Santo, não somos nós. Nós pensamos que estamos falando, mas estamos sendo induzidos. E aqui, entre os espíritas, nós entendemos que isso é a influência dos bons espíritos. Tem os maus, mas também tem os bons. E os bons espíritos nos influenciam. Bom dia a todos vocês que estão entrando. Bom dia, Cristiano, seu José Reginaldo, Dona Conceição. Bom dia, Ana. Eu estou acabando de falar com o pessoal aqui que a gente está iniciando a leitura do capítulo 65, penúltimo capítulo do livro Palavras de Vida Eterna. E o título desse capítulo é Defesa. A mensagem é de Jesus, registrada em Marcos. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for confiado naquela hora. Isso falai, porque sois vós os que não sois vós os que falais, e sim o Espírito Santo. A defesa é feita pelo Espírito, pelos protetores espirituais. Vamos ver o que Emmanuel nos traz de reflexão. Se tens a consciência tranquila, no cumprimento do próprio dever, guardas em ti mesmo cidadela e refúgio. Não te percas em conflitos inúteis, nem te emaranhes nas explicações infindáveis. Acusado de mistificar, responde com o devotamento à verdade. Acusado de malfeitor, responde fazendo bem. Por todas as culpas imaginárias em que te cataloguem o nome, oferece por resposta a prestação de serviço. O fruto revela a árvore, a obra fala do homem. Quem te provoca através do escárnio mostra-se mal informado ou doente. Quem te fere através do insulto traz consigo pensamentos de ódio e destruição. Não lhes sanarás o mal à força de palavras somente. Dá-lhes a conhecer a própria rota no trabalho edificante que realizas e a luz divina inspirar-te-á o verbo justo no instante certo. Meditando sobre a atitude do Cristo ao deixar justiçar-se nos tribunais terrenos ante a sanha dos cruéis detratores que o içaram à cruz, somos induzidos a pensar que o Mestre, centralizando-se nas construções da vontade do Pai, teria agido assim por ter mais que fazer que gastar tempo em defesas desnecessárias. Bom, meus amigos, Emmanuel aqui está nos dando um ensinamento importantíssimo. Primeiro ele pega a palavra evangélica, né, para poder nos trazer essa reflexão. E Paulo alerta, através da mensagem do registro de Marcos, que foi contemporâneo de Paulo, conheceu Paulo, Paulo alerta, Jesus está alertando aqui, não é Paulo não, estou com Paulo na cabeça, Jesus está nos alertando aqui
que quando nós formos atacados, quando nós formos atingidos com injúrias, com difamação, com calúnia, que a melhor resposta que nós podemos ter sobre isso, diante disso, é a nossa conduta, é o nosso caminhar. Então, se eu estou sendo acusado de desonestidade, eu que haja com honestidade, porque as minhas atitudes serão os meus advogados, vão vir à tona. E aquela mentira, aquela difamação, aquela injúria que estão cometendo contra mim, será certamente desmascarada. E aquela pessoa que cometeu esse ato é que ficará mal diante das pessoas. Mas se eu me preocupar demais em me defender, quando eu sei que eu estou com a razão, eu perco meu tempo. E como ele disse aqui, como Emmanuel nos disse aqui, Jesus não perdeu. Jesus tinha o que fazer. Olha o que ele fala no final. Jesus, meditando sobre a atitude do Cristo, ao deixar justiçar-se nos tribunais terrenos, ante a sanha dos cruéis detratores que o içaram à cruz, somos induzidos a pensar que o Mestre, centralizando-se nas construções da vontade do Pai, teria agido assim por ter mais o que fazer que gastar tempo em defesas desnecessárias. Jesus tinha uma mensagem para deixar para o mundo que ia varar os tempos, como está acontecendo hoje no século XXI, estamos falando dele, de uma atitude dele. O que então era mais importante? Ele gastar as energias deles tentando se defender do indefensável, porque aqueles homens não queriam acreditar na verdade, tinham como finalidade, inclusive como pano de fundo, as corrupções deles para condenar Jesus, então já estava decidido, ou seguir adiante, deixar as coisas acontecerem e esperar que o tempo advogasse por ele, o tempo trouxesse a verdade. Nada melhor do que o tempo para chegar à conclusão que nós precisamos ter. Então ele está dizendo aqui para a gente que se você por acaso for acusado de mistificar, haja corretamente. Se você, olha como ele coloca aqui, olha, acusado de malfeitor, responde fazendo bem. Acusado de mistificador, responde com devotamento à verdade. Se você está sendo considerado um mistificador com as suas convicções, com os seus ideais, com as suas verdades, com as suas crenças, seja devoto da verdade, que a verdade virá à tona. E tudo vai acontecer. Agora, se você estiver mistificando realmente, aí você vai acordar para isso e vai deixar de fazer. Olha que coisa maravilhosa. Não tem como sair dessa situação sem vitória, sem lucro. Porque se você mistifica mesmo, você vai descobrir que você é um mistificador e você vai deixar de sê-lo, se tiver boa fé. E se você não for devotado à verdade, você vai provar para as pessoas que elas estão enganadas. E assim você vai conseguir, de qualquer dessas maneiras, a vitória, a não ser que você seja um mistificador de má fé. E aí outra questão que não está aqui sendo envolvida em nossa reflexão, portanto não perderemos tempo com isso. Mas o que é importante a gente entender, como Jesus está dizendo aqui para a gente, o fruto revela a árvore. A obra fala do homem. Eu vejo uma maçã e vejo uma árvore. Eu preciso olhar para a árvore e tentar detectar que é uma macieira? Ou está provado que é, porque aqui está o fruto daquela árvore? Mesma coisa o homem. Quer saber se ele está bem ou se ele não está, se o caminho que ele está seguindo é correto ou não é? Vai avaliar as obras dele. Falem o que quiserem do GEF. Vai olhar a nossa obra. Vai ver o que os trabalhadores dessa casa fazem, a honestidade que eles têm, a dedicação que eles buscam ter para poder realizar essas obras, a obra que cresce, que cresce, que cresce. Perfeitos não somos, ninguém é, mas nossa obra fala por nós, temos uma obra. Várias outras casas espíritas que nós conhecemos, que as pessoas gostam de jogar pedras, gostam de falar dos dirigentes, que são pessoas humanas como nós, que estão a caminho do mesmo jeito e passíveis de falhas. Mas vai ver essas obras que essas criaturas estão realizando, que essas casas estão realizando. Eu conheço obras enormes
E não são as grandes que eu quero falar só, não. Todas as obras, de qualquer tamanho, porque importa é o esforço de quem está obrando. O seu esforço, de repente você é uma pessoa que tem condições de comprar 1.000 cestas básicas para ajudar 1.000 pessoas, 1.000 famílias, porque você é rico milionário. Eu não sou. Eu só tenho condições de comprar 10, porque é o que o meu dinheiro permite. Quem é mais valoroso? Você que dá 1.000 ou eu que dou 10? Não existe esse juízo de valor. Existe a intenção de cada um em fazer o bem e estar dando tudo aquilo de que pode para esse bem acontecer. Então não importa se eu dou 1.000 cestas básicas ou dou 10. O que importa é que eu dou e que eu estou doando de mim aquilo tudo que eu posso naquele momento para uma realização. Então não há mérito nenhum, não há valoração diante do Pai, não há valoração nenhuma que me diferencie daquele que dá 1.000 cestas básicas. Eu dou 10 e você dá 1.000, o outro dá 500, o outro dá 5.000. Cada um dá o que pode, dá o que tem. O que eu não posso é reter indevidamente os meus excessos, as minhas sobras por egoísmo. Aí não. É aí onde a gente falha. É aí onde o homem, enquanto ser humano, ainda está falhando. Se eu faço tudo o que eu posso, eu estou dentro do conceito de caridade, tanto quanto aquele que atinge 5.000 pessoas. Porque eu estou atingindo 5 pessoas de acordo com as minhas possibilidades. Mas estou atingindo e estou fazendo o meu máximo. Enquanto você, com o seu máximo, atinge 5.000. Não faz mais do que a sua obrigação. Pensa dessa forma que você, inclusive, se estimula para ajudar. Tem pessoas que eu conheço que ficam envergonhadas de dar 10 reais. Eu quero ajudar lá na cesta básica, mas eu não tenho dinheiro para dar muito, eu só tenho 10 reais, eu tenho vergonha. Dê 10 reais. Sabe por quê? Porque os teus 10 vão juntar com os 10 do outro, com 10 do outro, com 10 do outro, vão dar 80. E a gente vai comprar uma cesta básica. Não importa. Importante é a sua intenção, a sua vontade de fazer. Então aqui, Emmanuel está falando para você e para mim que a defesa da nossa honra está na nossa atitude, está no nosso caminho reto, está na nossa devoção a Deus, na nossa devoção ao nosso progresso, ao nosso adiantamento, às obras sociais, assistenciais que nós realizamos, ao nosso despertamento para o acolhimento do outro, que tanto precisa de apoio. Meus amigos, eu recebo diariamente telefonemas, mensagens de pessoas pedindo 1 quilo de arroz. Essa noite mesmo, uma senhora que quer muito entrar no nosso projeto, mandou fotografia dos 3 filhos, grávida de 8 meses. Aí você vai dizer para mim, mas também como é que pode ter 3 filhos, não sustenta os 3 e ainda está grávida do 4º? O problema não é meu, o problema não é seu. Isso não é o pensamento do verdadeiro espírita, do verdadeiro cristão, porque nós não estamos aqui para fazer julgamentos. Se eu não puder ajudar, eu calo minha boca e vou seguindo. Se eu puder ajudar, eu farei. E ponto final. Até porque nós que somos encarnacionistas entendemos o valor de estar aqui, encarnado neste planeta, neste momento, encarnado numa oportunidade de progresso. Só progride quem encarna enquanto estivermos nessa fase da erraticidade, do nosso grau de adiantamento. Então, uma mãe que abre a oportunidade de receber mais uma vida é um portal para o progresso, é um portal para o futuro. Então não me cabe julgar essa mãe que não soube fazer planejamento familiar. O que me cabe é acolher dentro das minhas possibilidades. E assim eu sigo o meu caminho e tenho a oportunidade incrível de, além de tudo, além de progredir, quitar meus débitos do passado, porque eu estou fazendo por amor. Então, a minha defesa amanhã é a minha obra realizada hoje. Porque eu não vou agradar todo mundo. Jesus não conseguiu. Se Jesus não conseguiu agradar todo mundo, imagina eu, você. E se a gente fosse melindrar, se ofender com tudo que dizem de nós, a gente para, a gente trava na marcha. Falem mal, mas falem de mim, eu vou seguindo. Vocês não têm ideia, quando eu fundei a Casa Espírita, quando eu virei espírita,
como pessoas me julgaram. Quando eu comecei a conversa fraterna, na época da pandemia, eu escutei muito aquela frasezinha, agora todo mundo virou blogueirinho. Vai ver a essência do que eu estou falando, ao invés de me julgar, ao invés de julgar achando que eu estou querendo só botar a carinha aqui na mídia. Não estava querendo botar carinha em mídia, eu não preciso botar carinha na mídia. Eu posso fazer meu trabalho ali, dentro da casa espírita, e ninguém precisa ver que sou eu. Eu fui para a mídia para trabalhar, para levar uma mensagem, porque eu tenho um dom, eu consigo falar em público, eu tenho capacidade de raciocínio rápido, então eu aproveitei isso, utilizei esses talentos para levar uma mensagem, mas fui muito apedrejado. Hoje algumas das pessoas que me apedrejam desistiram de apedrejar, outras estão até me seguindo a nossa casa, seguindo o nosso trabalho, acompanhando a evolução. Então eu precisava me defender naquele momento? Claro que não. Estou com a minha consciência limpa, estou fazendo o que eu posso, o que eu devo. Então, meus amigos, a mensagem de hoje é essa. Vamos acalmar o nosso coração. Para de guerra. Não vamos resolver a violência com violência. Não vamos resolver a injúria com injúria, a infâmia com infâmia, não. Vamos resolver com atitudes contrárias a isso tudo, com conduta acertada, com obras realizadas concretamente para trazer para o mundo o progresso. Hoje, saio daqui, não vou trabalhar no meu escritório. Aí, ó. Ajudando quem está longe. Exatamente, Verônica. Verônica, por exemplo, é uma amiga que eu nem conheço pessoalmente, está lá no sul. Está conosco aqui todo dia, contribuindo, ajudando, dando uma opinião, participando, engrossando esse grupo. Obrigado, Verônica. A gente um dia ainda vai se conhecer pessoalmente, né? Mas enquanto não, a gente está aqui, está maravilhoso. Então é uma questão, meus amigos, de você realmente se conscientizar para o despertar de uma nova era. E esse despertar para uma nova era é ter conduta de nova era. E conduta de nova era modifica muito o que a gente está vivendo hoje. Porque hoje a gente ainda tem conduta de provas e expiações. Precisamos evoluir, progredir através das nossas atitudes. Essa é a mensagem de hoje, de Carlos II Pastorino. Agora eu vou, de Emmanuel. E agora eu vou abrir aqui o Minuto de Sabedoria para pegar uma mensagem do Pastorino. Olha só, capítulo 154. O minuto que você está vivendo agora é o mais importante da sua vida, onde quer que você esteja. Preste atenção ao que está fazendo. O ontem já lhe fugiu das mãos. O amanhã ainda não chegou. Viva o momento presente, porque dele depende todo o seu futuro. Procure aproveitar ao máximo o momento que está vivendo, tirando todas as vantagens que puder para o seu aperfeiçoamento. O que gera ansiedade é o excesso de futuro. O que gera depressão é o excesso de passado. Vivamos o agora, o hoje, o presente e construamos um futuro melhor e quitemos os débitos do nosso passado. Essa é a mensagem de hoje. Com todo amor no coração, me despeço de vocês, agradecendo pela oportunidade dessa reflexão incrível, desejando um ótimo final de semana a todos e que possamos nos encontrar novamente semana que vem. Que assim seja, paz e bem.